Jesus, a própria compaixão de Deus. Já parou para pensar a respeito disso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Em especial é algo que eu tenho refletido, né, ao longo desses anos e que me chama muita atenção. Eu gostaria, né, que você também pensasse um pouco a respeito junto comigo em relação a isso. Sabe, quando Jó, em um determinado momento, ele estava angustiado, estava lá falando, né, a respeito de, basicamente, né, a situação dele. E em um determinado momento, se você leu as escrituras e você conhece o livro de Jó, você sabe que ele fala, né, a respeito de como que ele poderia, né, apresentar algo a Deus, né, como que poderia fazer essa relação, né, porque Deus é Deus e ele é ele. Né, tipo, ele é só pó, é só humano. Ele vai lá e diz, né, quem dera existisse alguém que conseguisse, né, ser essa ponte intermediário, que compreendesse, né, porque Jó se sentia, né, nessa situação de tipo, eu sou um ser humano, Deus é perfeito, como que eu queria, quem dera existisse, né, alguém capaz de, assim, claro que Deus é capaz de tudo, mas você consegue sentir, né, essa falta que Jó sentiu, porque Jó estava apontando para Cristo, porque justamente esse intermediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Justamente em Jesus a própria compaixão de Deus se torna materializada, porque antes o ser humano, em sua mente limitada, poderia dizer, mas como que Deus consegue me entender? Eu sou um ser humano comum, de carne, eu sou mero pó. E Deus, é grandioso, é perfeito, é imutável, nele não há sombra de dúvida, não há erro, não há nada. Como que ele pode entender alguém como eu? Sentir as dores que eu senti, caminhar. Talvez ficasse um pouco abstrato compreender como que Deus era capaz e é capaz de compreender a nós mesmos. E em Jesus isso tornou evidente, porque ele veio em forma de homem, ele se humilhou. O Criador de todo o universo se humilhou e veio em forma de homem. Você consegue imaginar o Criador, aquele que criou todas as coisas, vindo em forma de bebê? E um bebê precisa que a mãe faça várias coisas. E você vê o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas, esvaziando-se de quem ele era, que ele não precisava fazer nada do que ele fez tudo isso justamente como uma expressão da glória de quem ele é, porque isso revela o quão escandaloso, por exemplo, é a humildade de Deus. A humildade de Deus é uma coisa que, por exemplo, me constrange muito. Uma coisa que eu sempre precisei lutar durante toda a minha caminhada foi justamente o orgulho. E toda vez que eu olho para Deus, contemplo a santidade de Deus, o quão humilde ele é, isso me constrange, isso me faz ser transformado de certa forma, porque eu paro para refletir a respeito de quem ele é. E você analisa, por exemplo, você não imaginaria, provavelmente, um grande imperador sair do seu palácio, no seu trono de ouro, enfeitado com mármore, elevado em várias escadas, talvez grandioso, não tanto talvez como o de Salomão, porque para quem sabe os detalhes sabe que era uma coisa muito pomposa, né, muito grandiosa, mas você não consegue imaginar esse imperador saindo desse trono e indo ao lugar mais distante do seu reino, o lugar mais simples do seu reino, e quando chegasse lá, no meio de um caminho de lama e de barro, ele se ajoelhasse diante do seu servo mais humilde, desconhecido, e lavasse os pés dele. Você não imaginaria um imperador fazendo algo assim. Mas Deus fez algo muito maior, muito superior, e veio à Terra, e por meio de Cristo ele manifestou todo o amor dele, a plenitude de Deus, né, habita no Filho, né, como diz. Ele é a expressão da glória de Deus.
Ele é justamente quem o ser humano nasceu para ser também, né? Nosso propósito central de refletir, reproduzir, representar a Deus era composto, né, em Deus. Era composto lá, estava manifesto em Cristo Jesus. E por meio dele, nós podemos ter a certeza de que nós temos, como nas palavras do próprio Paulo, né, nós temos alguém ao lado de Deus que entende as nossas dores. Então, esse questionamento de Jó, esse sofrimento que Jó passou, essa angústia em busca de quem dera não existisse, foi cumprida, foi saciada em Deus, foi saciada em Cristo Jesus. E hoje nós temos o privilégio, como a gente vai ver em uma próxima ministração que você vai estar acompanhando aqui no canal, esse processo onde Cristo vive em nós e por meio de nós. E o quão grandioso e quão é maravilhoso esse privilégio que Ele nos deu. Então hoje, a gente tenha sempre em mente que Jesus, a própria compaixão de Deus, Ele compreende, Ele passou pelas dores que nós passamos como ser humano. Ele sofreu, Ele teve fome, Ele foi traído e até mesmo chorou. Ele viveu 30 anos praticamente em anonimato e aí sim exerceu seu ministério dentre tantas coisas. Viveu por 3 anos totalmente dedicado justamente a servir a Deus. E isso com certeza é algo fascinante e que nos chama muita atenção. Viveu a vida inteira, e aquele que poderia ser servido, viveu a vida inteira para servir, com um só propósito. Veio aqui para, durante esses, por volta de 33 anos, com uma única missão: glorificar a Deus, revelar a Deus e permitir que a gente possa viver. E através de nós, Ele seja tudo aquilo que Ele abriu mão de ser. Ele não foi marido, Ele não foi uma esposa. Ele abriu mão até mesmo de qualquer ambição pessoal, qualquer plano pessoal. Tudo isso permitindo com que nós viéssemos a glorificar Ele em todas as áreas, em todas as coisas. Deus nunca foi um professor universitário, nunca foi um estudante universitário, Ele nunca foi um engenheiro, nunca foi um presidente, um juiz, um advogado. Mas quando existe mais de Cristo em nós do que nós mesmos, nós podemos ter Cristo vivo em nós e através de nós e por meio de nós, Cristo ser todas essas coisas. Quando nós estamos vazios de nós mesmos e as fazemos para glorificar o nome de Deus. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para você. É um pouco daquilo que está no meu coração e que eu espero que ecoe no seu e gere transformação, e que o Espírito Santo trabalhe essa palavra no seu coração, você envie ela para todas as pessoas que Ele lembrar você nesse momento e que você acha que precisam ouvir isso e precisam refletir a respeito disso, de entender que aonde elas estão e o que elas estão fazendo, elas têm esse privilégio de fazer em nome de Jesus. E dessa forma, glorificar e exaltar a Deus quando fazemos da maneira certa. E a maneira certa é por meio da verdade. E a verdade nós conhecemos ao conhecer a Cristo e conhecendo Ele pelas Escrituras, o verdadeiro, não o fruto da nossa cabeça, como já ministrei aqui em uma mensagem de como Jesus se torna um ídolo. E você pode estar pesquisando no canal aí e acessando. Então, é isso. Fiquem com Deus e lembre-se sempre, não só lembre dos bereanos, mas seja como eles. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.